Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Samuel, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, bom dia, meu povo, paz. Bora lá. 2 Samuel 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Jeruía, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer Tecoa, uma mulher sábia, e lhe disse: finge que está muito triste. Vista suas roupas de luto e não unja com óleo. Faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por um morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei, inclinando, e se prostrou com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: como posso ajudá-la? Ele respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Essa sua serva tinha 2 filhos que brigavam entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra essa sua serva. Então estão dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que matemos em vingança a vida de que ele tirou, e para que destruamos também os herdeiros. Assim, querem apagar a última brasa que restou, não deixando meu marido nome, nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para sua casa, darei ordens ao seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim, sobre minha casa e a casa do meu pai, e o rei e o seu trono sejam inocentes. Então disse o rei: se alguém falar contra você, traga-no aqui, e ele nunca mais o incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor Deus, para os vingadores de sangue não se multiplique e nem exterminem o meu filho. Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não hão de cair no chão um só dos cabelos do teu filho. Então a mulher disse: permita que essa sua serva fale uma palavra ao rei, Senhor. Ele disse: fale. E a mulher prosseguiu: porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos que morrer. Somos como água derramada na terra, que já há de poder se juntar. Porque Deus não tira vida, mas encontra meios de que o banido não permaneça afastado de sua presença. Se vim agora falar essa palavra ao rei, meu senhor, porque o povo me atemorizou, porque essa sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará a segunda palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que destruir tanto a mim como a meu filho na herança de Deus. Dizia mais essa sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque como anjo de Deus, assim o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, seja como rei entre o meu senhor. Então o rei disse à mulher: não encubra nada que eu vou lhe perguntar. A mulher respondeu: pois então fale, meu senhor. O rei perguntou: não é verdade que Joabe está com você em tudo isso, não é? Ela respondeu: juro pela vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá
desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi seu servo Joabe a quem me deu ordem. Foi ele quem ditou essa sua serva todas essas palavras. Foi para a mulher o aspecto desse caso que o servo Joabe fez isso. Porém, meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi o seu pedido, vai, traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou e se prostrou em terra e abençoou o rei e disse: hoje reconheço que obtive favor dos teus olhos, ó rei. Meu senhor, porque o rei fez segundo as palavras do teu servo. Então Joabe se levantou e foi a Gessur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: que ele volte para sua casa e não veja minha face. Assim, Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. A beleza de Absalão. Em todo Israel não havia um homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isso é, fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais. O seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar, era uma mulher muito bonita. Absalão é admitido na presença de Davi. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo a segunda vez, Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam Joabe que tem um pedaço de campo pregado ao meu. Tem cevada nele, vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo neste pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo, dizendo: venha para cá, para que o envie o rei, para dizer-lhe o seguinte: para que via Gessur, para que seria melhor ter ficado lá. Agora quero ver o rei, se há em mim alguma culpa, então que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele, inclinou sobre o rosto na terra e o beijou. Vamos lá. Esse texto, ele fala sobre o desejo de Absalão em voltar para o rei, em voltar para o lugar de onde ele não deveria nem ter saído, voltar para a casa dele. Então, Absalão fica um tempão em outra cidade. Eles chamam uma mulher muito sábia e ela fala: vamos, Joabe, né? Eles fazem uma história e eles chegam no rei e o texto praticamente todo é essa mulher contando essa história para o rei. Olha, eu tenho 2 filhos, um filho matou outro filho, aí se eu fazer com que meu outro filho morra, aí eu vou ficar sem herdeiro, vou ficar sem nada, o que eu faço? E o rei teve compaixão dela. Deixa eu contar uma coisa para vocês, a regra era clara. A gente aqui estava vivendo o tempo, não era o tempo da graça, era o tempo da lei. E no tempo da lei, quem matou morre. Gente, a regra era clara. Sabe por que Absalão estava fugindo de Davi? Por que Davi deu uma perseguida em Absalão? Porque não interessa quem fosse, se fosse o príncipe, o filho do rei. A regra é clara. Matou, morre. No final do capítulo de ontem, a gente vê Davi perseguindo Salomão. Gente, estou ficando maluca, né? Davi perseguindo Absalão. Mas
que ele estava perseguindo? Porque a regra era clara: matou, morre. Não interessa se é o filho do rei. Matou, morre, gente. Mas o coração de Davi foi se amolecendo. Primeira coisa que Davi não fez, que ele deveria ter feito. Ele deveria ter tomado uma providência quando Amon violentou a filha dele. Ele não quis mexer naquilo, entendeu? Absalão sujou as mãos porque Davi não quis, porque a regra também era clara. Amon deveria morrer de qualquer jeito. A regra não tinha jeito. Como ele violenta a irmã e continua vivo? Ele já estava condenado à morte. E eu acho interessante, a gente falou um pouco sobre desejo. O desejo de Amon foi tão forte que ele colocou a vida dele em risco e ele morreu. Mas entre pensar que aquilo ali poderia causar algum risco e morrer, ele preferiu morrer e se esvaziar de um desejo carnal. É isso que o desejo provoca nas pessoas. Elas não se importam, elas não têm discernimento ali na hora do que elas querem diante do desejo. Se aquilo ali vai trazer consequências ou não. E é justamente por isso, é o desejo que faz com que pessoas, sabe, elas se desviem do caminho. Que faz com que bons homens e boas mulheres, eles simplesmente coloquem o futuro deles em risco. É esse desejo, um desejo lascivo, um desejo carnal. Poliana, mas como que eu faço para não lidar? Tem um homem ali falando super alto, tá ruim aí para vocês. Como que eu faço para lidar com tudo? Como que eu faço para lidar com tudo isso? Como que eu faço para lidar, Poli, com todas essas circunstâncias? Como que eu faço? Qual que é a palavra? Qual que é o discernimento para eu não deixar que o meu desejo vá na frente do que tem que ser feito? Você precisa se expor ao belo. Você precisa se conectar a pessoas. Eu acho interessante, como eu falei também, que eu tenho conversado com pessoas, algumas pessoas vieram com relatos, inclusive o devocional de ontem foi muito bom. E a maioria das pessoas que estavam totalmente perdidas, quando eu olhava assim, quantas pessoas elas seguiam no Instagram e dava 2.000, 1.500, 3.000, 4.000, 5.000. Ai, como que eu resolvo isso? Eu falei, começa limpando esse Instagram em nome de Jesus. Como que você não quer estar distraído? Você, aqui é uma grande ferramenta para você se conectar a pessoas que vão te levar a um outro nível, mas também é uma grandíssima ferramenta para você destruir a tua vida. Como muitas pessoas têm destruído a vida delas com essa plataforma. Você está distraído, você não sabe nem quem se segue. Eu duvido que aqui tem 2.000 pessoas de Deus, você seguindo. Tem! Ela não. Falei. A outra, eu duvido que aqui tem 3.000 pessoas. Eu não tenho 3.000 pessoas de Deus que eu sigo aqui. Eu não tenho. Como que vocês andam tão distraídos? Eu duvido que você conhece pessoalmente 3.000, 4.000 pessoas para você poder se inspirar. Meu filho, o teu dia tem 24 horas. Como que você vai acompanhar tudo isso? Não acompanha. Você anda distraído, então o desejo desse século tem levado você à tua destruição. O desejo por consumir, o desejo por ver, o desejo por se igualar, o desejo por se comportar como se fosse. O desejo por olhar aquilo ali e estabelecer um padrão para a sua vida, por mais que esse padrão seja horrível, porque você está completamente distraído. A vida sem foco é uma vida de destruição. Amon, ele tinha o desejo dele, quando ele externou o desejo dele para uma pessoa ruim. Porque a Bíblia diz que a pessoa que inspirou ele era uma pessoa esperta. Era uma pessoa esperta. É isso que essa pessoa era. Um espertalhão. Peraí. Aquele espertalhão fez ele ir para a morte, desceu à sepultura. Essa foi a verdade de Amon.
Então, Amon morre por causa do desejo e porque ele exerceu o desejo se conectando a pessoas que fizeram a destruição dele. Aí vocês acham que é brincadeira o que eu estou falando. Esse é só um exemplo de 1 milhão. Ao contrário, Absalão ficou com ódio, mandou matar ele, pronto, morreu. E aí Absalão fugiu do rei. E a única coisa que Absalão queria era que o rei reconhecesse que Amon estava errado. Diante da lei, Amon precisava morrer. Essa é a verdade. Diante da lei, Amon não tinha que estar vivo. Eu sei que está tudo errado, porque Absalão não podia ter dado aquela ordem, não competia Absalão, mas a Davi. Mas é como eu falei com vocês, é isso mesmo, Ana. Ana escreveu, Luz, se conecte a pessoas que te levam a outro nível. Ela repetiu, né? Eu gosto quando vocês fazem isso. A outra, a Ana, tem pessoas que nos encaminham para o abismo. Ana, é a maioria, tá? A maioria, porque esse século ele está preparado para ir para o Apocalipse. Cuidado com quem você se conecta. Helena, qual que é o meu discernimento? É esse aqui, a palavra, tá? Este século ele está preparado para te levar para o abismo. Cuidado, é para nadar contra a maré e não para dentro do mar. Este século ele está pronto para chegar em só um lugar. Quando as pessoas elas me mandam algumas coisas, algumas situações, o que é isso? O que é isso? A gente está pronto para o Apocalipse. A gente está pronto. Voltou para vocês? Alguém me responde se voltou? Para eu continuar ou não? Posso continuar, gente? O que vocês acham? Alguém escreve para mim? Voltou. Bora lá. Então, obrigada, gente. Voltou. Tá bom, Cris? Pronto. Então, a gente precisa saber, a gente precisa entender, a gente precisa, meu povo, perceber a quem estamos conectados. Absalão fica alguns anos fugindo do pai. Depois que ele fica esses anos todos fugindo do pai, ele consegue bolar um plano. Um plano para entender se o coração do rei estava mole ou não. Porque Davi, gente, ele era um homem sanguinário. Para ele mandar matar o próprio filho era isso aqui. Só que sabe por que Davi não matou Amon? Porque eu falei com vocês ontem. Porque ele tinha um problema seríssimo com a paternidade dele. Sabe por que Davi não vai mandar matar Absalão? Porque Davi tem um problema seríssimo com a paternidade dele. Então você está dizendo que Absalão deveria morrer? Gente, deveria. Deveria. A lei é clara. A lei é clara. Se eu dirigir a 150 km por hora no Brasil, que eu vou tomar uma multa. Não adianta eu ser a esposa, a mulher, a sobrinha, a filha. Não adianta eu ser amiga da pessoa que libera as multas ou não. Eu deveria levar a multa. É ou não é? Não adianta eu ser a neta. Não adianta. Eu deveria levar a multa. E não é isso que aconteceria se eu andasse a 150 km por hora em alguma via aqui em Brasília. Eu não conheço nenhuma via em Brasília que dê a oportunidade do motorista dirigir a 150 km por hora. É como se eu passasse a 150 km por hora e porque o meu pai fosse a pessoa que liberasse, né, quem está ali levando multa ou não, eu não levasse. É como se eu estivesse acima da lei. Mas Davi não conseguia agir com coerência na casa dele, ele paralisou a história dele, porque ele tinha problemas seríssimos com o pai. Davi, ele enfrenta um adultério, ele vai de frente, ele vai olhar o que não era dele por causa do desejo. E o desejo é gerado pela insegurança de um pai. Um homem que tem problemas seríssimos em sua paternidade, é um homem inseguro. Ele é tão inseguro que ele precisa se autoafirmar de diversas formas. E uma das formas e uma das manifestações mais interessantes em que um homem que não tem a paternidade dele resolvida é quando ele é exposto a traições. Quando o homem trai,
O problema não é com a esposa, geralmente o problema é com ele e com o pai. É como se ele estivesse afirmando para o pai o tempo inteiro que ele é homem, que ele está ali, que ele consegue possuir territórios. Cada corpo feminino é um território. Vocês já leram Cantares? Isso aí está claro lá, né? Gente, vigia, vocês têm que ler, hein? Vocês pulam essa parte da Bíblia, não sei como. Enfim, o corpo feminino é um território a ser conquistado. Então, quando o homem, ele se expõe a tantos desejos e quando o homem, ele simplesmente se deleita em lugares sujos, é ele afirmando para o pai. Plena, o pai nunca o reconheceu, está afirmando para o pai. O pai é horrível, está afirmando para o pai. O pai morreu. Pai, isso é sempre a mesma história. Um homem que tem uma base estabelecida no pai, ele é completamente seguro. Completamente. Poliana, mas como, Poli, que eu resolvo tudo isso? Ressignificando a sua paternidade. Não achem vocês que ressignificar a sua paternidade vai levar 15 segundos. Vocês viveram aí 20, 30, 40, 50 anos em completa destruição física, mental e espiritual e vocês acham que em 2 semanas vocês vão resolver o problema? Não vai. Não vai. Agora tem o que? A informação. Eu sei que às vezes quando a gente vê e está diante, né, da solução de algumas, a gente quer resolver logo. Mas existem coisas que não dá para resolver logo, que precisam de um tempo de maturação. E ressignificar a paternidade é isso. É algo que você sabe, é algo que você vê e é algo que você se prepara no mundo espiritual. Poli, então me ajude a me preparar no mundo espiritual. Ajuda o jejum, oração, concentração, foco, oferta. Oferta, 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 jejum, oração. Você oferta dinheiro, você oferta serviço por ressignificar a sua paternidade. Você oferta louvor, você oferta entrega, você oferta compaixão, oferta, entregue o seu corpo. Entregue o seu corpo para ser vivido como uma oferta. Nada movimenta o mundo espiritual mais do que jejum, oração, oferta, clamor. O problema é que ninguém está disposto a amar. O amor, antes de ser amável, ele ama. Você, para ressignificar sua paternidade sem oferta, você não vai conseguir. Não existe essa possibilidade. Sabe por quê? Vou explicar. Oferta de serviço. Vamos supor. Vou ofertar serviço. Deus é amor. Quando você serve alguém, você está aprendendo a amar. Você está se conectando com Deus de uma forma muito direta. Você está se conectando com o Pai. Deus é Pai. Deus é amor. Jejum, oração, oferta em dinheiro, oferta em serviço, oferta. Existem ofertas, entendeu? O problema é que as pessoas não sabem nem o que é oferta, Lu. Nem oferta. Não é só uma oferta em dinheiro, eu estou falando que existem vários tipos de oferta. E para ressignificar a paternidade, precisam de várias ofertas. Não é só uma oferta financeira. É uma oferta financeira, uma oferta de serviço, uma oferta de gratidão, uma oferta de compaixão, uma oferta de amor. Se você não ofertar compaixão, você não vai aprender a amar. É simples. A seguidora aqui, o pai do meu esposo também traiu e a minha sogra sempre fez o papel do marido em casa. Meu sogro era viúvo e teve 2 famílias e o meu esposo foi fiel ao pai dele. É o pai dele, porque ele fez a mesma coisa com você, não é? Meu esposo foi fiel ao pai dele. Vocês entenderam como ela entendeu tudo? O pai do esposo dela traía e a sogra sempre fez o papel de marido em casa. O sogro, ele era viúvo, né? E ele também teve 2 famílias. E o esposo dela foi fiel ao pai dele. Vocês entenderam? Dá. Mas é algo que vai exigir um esforço e é algo que vai exigir um discernimento
E é algo que vai exigir uma concentração, que esse século vai fazer de tudo para você não ter. De tudo. Vamos só deixar ela seguir 3.000 pessoas aqui, totalmente distraído. Vamos só deixar ele seguir 1.500 pessoas aqui. Eita, o que a gente vai fazer com 1.500 pessoas? Vai se deixar levar por todo o desejo. Vocês entenderam como funciona? A realidade é essa. A realidade é essa. Então, como que a gente quer começar a fazer aqui, se a gente não faz o básico, se a gente não estabelece uma base sólida? O que eu proponho para vocês nessa manhã é estabeleçam bases sólidas naquilo que vocês querem ver diferente na vida de vocês. Aí Davi, voltando a Davi, ele simplesmente perdoou o filho e falou, só não quero ver ele na minha frente. Quando ele é a história lá da mulher, ele se compadece do filho. O filho vai, o filho volta para Jerusalém. Aí eles destacam algo interessante em Absalão. E parece que o texto aqui está solto, né? Mas ele não está. A Bíblia diz assim, e eu vou ler para você. Ixi, fez um barulho ali que a moça abriu a... Tá muito barulhenta aí que a moça abriu a porta aqui. Ela tá fechando. Eu vim para a recepção hoje, acho que não deu muito bom, né? Fez muito barulho. Depois, amanhã a gente vê outra estratégia, porque ontem, gente, eu passei um frio na beira da piscina, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Aí hoje eu decidi vir para a recepção. Porém, tá muito barulhento aqui, né? Mas tudo bem. Eu quero ler para vocês algo que a Bíblia fala, que parece, dá para ouvir, né, Cris? Obrigada. Que é fora de contexto, mas não é. Escuta. A beleza de Absalão. Em todo Israel não havia homem nem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Ele é, desde a planta do seu pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Vocês têm noção? Não havia homem tão celebrado, ele era celebrado pela sua beleza. Vocês têm noção? Absalão era um retrato da perfeição da criação de Deus. Sabe por quê? Porque havia beleza nele. Havia beleza. Vocês observem que comigo não havia só beleza física, havia compaixão, havia dor, havia amor. Ele olhava para situações com justiça, porque até então ele era um homem justo. Era justo que Tamar não tivesse a sua virgindade contestada, não era justo. Então ele quis ser justo. Havia respeito nele, havia compromisso. Absalão, em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, em todo o seu compromisso. Absalão, ele queria ter o amor do pai. Absalão, ele fica 2 anos e Davi negligencia a presença de Absalão por 2 anos. Ele fugiu de Davi mais de 3 anos. Então essa história já tinha 5 anos que ele não via o pai. Então ele bola outro plano, ele joga fogo nas terras do servo direto de Davi para eles falar com Davi. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu ir até Davi. Quando ele vai a Davi, termina o texto falando assim: então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão, que é o servo de Davi. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele, inclinou sobre o seu rosto em terra e o rei o beijou. Nesse exato momento, Absalão se sentiu amado. Nesse exato momento, a gente termina hoje o texto fazendo com que o coração de Absalão fosse minimamente entendido pelo rei. A gente acha que vai ser bom, né? No texto de amanhã, Absalão e Davi vão ter uma conversa. E essa conversa vai ser decisiva para destruir a família deles. Sabe por quê? Porque Absalão vai cobrar do pai
a negligência. E Davi, mais uma vez, ele continua sendo negligente. E amanhã a gente vai ver isso. Um homem que é rei, gente, que ele tem tudo, mas ele tem a casa dele destruída. Sabe o que esse rei tem? Sabe o que esse homem tem? Nada. Um homem que tem um problema não ressignificado com a sua paternidade, ele é capaz de destruir a vida dele por completo, por inteiro. Primeiro ponto, como que um rei deixa que um filho violente a irmã? Depois, como um rei, não toma providência com aquele filho. Depois, como rei, não toma providência com o filho que matou outro filho. E daqui a pouquinho vai começar uma perseguição sanguinária. E os próximos capítulos do livro de 2 Samuel é essa perseguição sanguinária entre pai e filho. Um filho rebelde é um filho que grita por amor. Sabe por que Amon violentou Tamar? Porque Amon estava gritando pelo amor do pai. Sabe por quê? Absalão, no capítulo de amanhã, a gente vai falar sobre isso, começa a perseguir Davi, começa um problema, pai tentando matar filho, filho tentando matar pai. Sabe por quê? Porque ele está gritando por amor. Ninguém aqui tinha paternidade restaurada. Ninguém aqui tinha ressignificado a sua paternidade. Ninguém aqui tinha feito o caminho de volta para dizer, ei, a base precisa ser sólida. Porque se eu sei que se a base não for sólida, eu não vou conseguir ir para o outro nível. A base precisa ser sólida. Senão a gente vai ficar com esse problema na base. E problema na base, que é problema de paternidade, destrói a tua vida por completo. Destrói a tua vida por inteiro. Comece hoje um projeto de ressignificar a tua paternidade. Eu não sei se o seu projeto vai levar mais de uma década, como foi o meu. Mais de uma década. Eu estou falando, gente, vocês sabem de nada. Vocês estão achando que é 2 semanas? Eu vou falar mais uma vez. Mais de uma década, como foi o meu. Eu não sei se o seu projeto para você ressignificar a sua paternidade vai levar 2 décadas, mas entre ficar no escuro e correr atrás para ressignificar, faça a ressignificação. Comece hoje uma restauração na base. Sabe por que estamos nos acostumando a viver tão longe de Deus? Porque o diabo fez questão de entrar dentro das famílias e destruir o nosso futuro. Destruir o nosso futuro, tirando o pai de casa, tirando o olhar do pai para a família, tirando o coração do pai do lar. E só tem como ter uma base sólida se ressignificarmos isso no Pai, em Deus, restaurando aquilo que é a base para te manter de pé. Senão você nunca vai conseguir pisar em lugares mais profundos. Feche seus olhos, gente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aponta o caminho em que devemos andar. Espírito Santo, que a nossa vida seja uma vida para Ti. Nós estamos, sabe, Senhor, nós estamos acostumando a viver sem a Tua presença, porque nós não conseguimos sentir a presença do Pai. Nos leve a caminhos diferentes, a caminhos mais longes. Nos leve, Senhor, à sala do trono, onde possamos nos regozijar da Tua presença. Nos direcione, nos encaminhe a um novo caminho. Mude a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. Nos condicione ao amor. Nos ensine a amar, a servir, a nos entregar. Que o nosso coração seja o coração segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua esse devocional. Se esforça um pouco. Envie esse devocional para o máximo de pessoas, para que muitas pessoas sejam impactadas. E amanhã eu espero você. 5h45, se Deus quiser,
aqui no Instagram para a gente continuar. O devocional que não é meu, não. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E por ele que estamos aqui todos os dias. Deus abençoe. Obrigada a todo mundo que está comigo há muito tempo. Tem gente que está aqui todos os dias, há mais de um ano. Tem pessoas que estão há 1 ano e meio. Tem pessoas que estão há quase 2 anos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E isso é importante para mim e é importante para nós, para que a gente consiga pisar em lugares mais altos juntos. Vocês viram quanto crescemos nesse último ano, nesse último 1 ano e meio, nesses últimos 2 anos? Isso tudo é porque você decidiu estar aqui todos os dias. Um beijo, meu povo. Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã.